Você já viu as pinturas? 12 homens, dispostos em poses serenas ao redor de Jesus, com os rostos expressando uma mistura de piedade e sabedoria inabalável. Eles parecem santos de vitral, homens que já nasceram sagrados. Mas o texto bíblico conta uma história muito diferente e infinitamente mais interessante. A história dos 12 discípulos não é sobre um Dream Team espiritual que Deus montou. É a história de como Jesus escolheu intencionalmente um grupo bagunçado, desqualificado e profundamente humano para provar que o poder do seu reino trabalha através de pessoas comuns e quebradas, e não apesar delas. Esta não foi uma seleção refinada dos melhores e mais brilhantes de Israel. Foi um grupo que incluía um pescador explosivo, um cobrador de impostos que trabalhava para o inimigo, um radical político e um punhado de outros homens tão obscuros que mal ganharam uma linha de diálogo na Bíblia. E esse é exatamente o ponto. O Evangelho de Lucas prepara a cena. Pouco antes de tomar a decisão de recrutamento mais importante da história humana, Jesus não convoca um comitê. Lucas 6,12 diz: Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Toda essa operação que mudaria o mundo começou com uma noite de oração intensa e solitária. E quando o sol nasceu, ele chamou seus seguidores e, dentre eles, escolheu 12. 12. Um número que ecoa por toda a história de Israel. Uma referência deliberada às 12 tribos, sinalizando que Jesus estava fazendo algo absurdamente novo a partir de algo muito antigo. Ele estava construindo o novo Israel ao redor de si mesmo. Mas olhe para quem ele escolheu. É uma lista que deveria dar a todos nós um pouco mais de esperança. O círculo íntimo, a linha de frente. No núcleo dos 12, havia um círculo íntimo de 3: Pedro, Tiago e João. Estes foram os homens que Jesus convidou para os momentos mais intensos do seu ministério: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte e a agonia suando sangue no Getsêmani. Se os 12 eram o círculo íntimo de Jesus, esses 3 eram o círculo íntimo do círculo íntimo. E todos eles eram pescadores. Primeiro, temos Simão, o homem que Jesus renomeou. Seu nome original é Shimon, um nome hebraico comum que significa "ele ouviu". Mas Jesus dá a ele um novo nome, um apelido que ficaria marcado para toda a história. Em João 1,42, Jesus olha para ele e diz: "Você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas." Cefas é a palavra aramaica para rocha. A tradução grega é Petros, de onde tiramos Pedro. Mas aqui está a grande ironia. Durante a maior parte da sua história, Pedro é tudo, menos uma rocha. Ele é impulsivo, emocional e inconstante. Ele é o primeiro a declarar que Jesus é o Messias, em Mateus 16, e apenas alguns minutos depois, ele repreende Jesus e recebe a repreensão mais dura de todos os evangelhos: "Para trás de mim, Satanás." Ele anda sobre as águas, mas logo em seguida afunda de medo. Ele jura que morrerá por Jesus, e poucas horas depois, o nega 3 vezes diante de uma serva. A história de Pedro não é sobre o seu próprio caráter sólido como uma rocha. É sobre a graça daquele que o escolheu. Após a ressurreição, em uma praia em João 21, Jesus não joga os fracassos de Pedro na cara dele. Ele o restaura, perguntando 3 vezes: "Simão, filho de João, você me ama?" E a cada sim, Jesus lhe dá uma comissão: "Apacenta as minhas ovelhas." O homem que falhou tão publicamente recebe a tarefa pública de pastorear o povo de Deus. A história de Pedro se torna o alicerce para a ideia de que o seu maior fracasso não precisa ser o seu capítulo final. Em seguida, temos os filhos do trovão, Tiago e João. Esses 2 eram irmãos, filhos de um homem chamado Zebedeu, e sócios de Pedro no negócio de pesca. Jesus dá a eles um apelido assustador em Marcos 3,17, Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso não era um elogio às vozes grossas deles. Apontava para um temperamento explosivo,
zeloso e volátil. Nós vemos esse trovão em Lucas 9, quando uma vila samaritana não recebe Jesus. Tiago e João perguntam: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Eles estavam prontos para iniciar uma guerra santa e carbonizar uma cidade inteira. Jesus, é claro, os repreende. Eles tinham paixão, mas era uma paixão indomada e no lugar errado. Nós também vemos a ambição cega deles. Em Marcos 10, eles se aproximam de Jesus com um pedido absurdo: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles queriam os assentos principais do reino. Eles viam Jesus como o rei que estava chegando e já estavam disputando as posições de primeiros ministros. Os outros 10 discípulos ficaram indignados. Este não era um grupo pacífico e harmonioso. Havia rivalidade, ciúme e muito ego. Mas Jesus remodela a ambição deles. Tiago se torna o primeiro dos 12 a ser martirizado. O zelo estrondoso dele encontrou sua expressão máxima não em fazer cair fogo do céu, mas em sacrificar a própria vida pelo rei a quem servia. E João, o seu irmão, parece ter passado pela transformação mais profunda de todas. O filho do trovão se torna o apóstolo do amor. Ele é quem escreve repetidas vezes: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O fogo que antes queria consumir seus inimigos foi canalizado para um amor consumidor por Deus e pela Igreja. Os conectores e os céticos. Indo além do círculo íntimo, encontramos um grupo de homens que geralmente estão trazendo outras pessoas para Jesus ou fazendo as perguntas difíceis. Primeiro, temos André. André é irmão de Pedro. E o que é fascinante sobre André é que ele é o grande introdutor. Em João 1, ele é um discípulo de João Batista. Quando Batista aponta para Jesus, André imediatamente o segue. E a primeiríssima coisa que ele faz é encontrar o seu irmão Simão e dizer: achamos o Messias. André levou Pedro até Jesus. Ele faz isso de novo na multiplicação dos pães, trazendo um menino com 5 pães e 2 peixinhos. André está sempre nos bastidores, conectando pessoas a Cristo. Ele não é o cara que fica nos holofotes como o seu irmão Pedro, mas sem ele, Pedro talvez nunca estivesse lá. Depois, temos Filipe. Jesus o encontra e dá a ele um chamado simples e direto: siga-me. E o primeiro instinto de Filipe, assim como o de André, é ir buscar outra pessoa. Ele encontra o seu amigo Natanael. Filipe é um pragmático. Na multiplicação dos pães, quando Jesus o testa perguntando onde comprariam pão, a resposta de Filipe é baseada inteiramente em planilhas e números. 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Ele só via o problema, não via o Deus que podia resolvê-lo. O amigo de Filipe é Bartolomeu, que quase certamente é o homem que o Evangelho de João chama de Natanael. Natanael é apresentado como um homem de ceticismo puro. Quando Filipe diz a ele que encontrou o Messias e que ele é de Nazaré, a resposta cínica de Natanael ficou famosa: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ele foi desdenhoso e preconceituoso. Mas Filipe não discute, ele apenas diz: vem e vê. E quando Natanael se aproxima, Jesus o recebe com uma frase impressionante: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus viu além do exterior cínico e enxergou o coração honesto por baixo. E naquele exato segundo, Natanael vai de um cético arrogante a um verdadeiro crente declarando: Rabi, tu és o Filho de Deus. E então, nós temos Tomé. A história marcou o seu nome como Tomé, o incrédulo. Mas isso não é totalmente justo com ele. Ele seria melhor descrito como Tomé, o corajoso, ou Tomé, o leal, mas pessimista. Em João 11, quando Jesus decide voltar para a Judéia, onde os líderes religiosos queriam matá-lo, os discípulos ficam apavorados. Mas é Tomé
quem toma a frente e diz: vamos também nós, para morrermos com ele. Isso não é dúvida. Isso é uma lealdade sombria e corajosa. Ele esperava morrer, mas estava disposto a fazer isso se significasse ficar com Jesus. É claro, ele ficou famoso por duvidar da ressurreição, exigindo tocar nas feridas de Cristo. Mas quando Jesus aparece e oferece a prova que ele exigiu, Tomé nem precisa tocar. Ele simplesmente cai de joelhos e profere a mais alta confissão cristológica de toda a Bíblia: Senhor meu e Deus meu. A sua dúvida deu lugar à declaração de fé mais profunda do Novo Testamento: os excluídos e os obscuros. O próximo grupo de discípulos é a equipe mais improvável que você poderia imaginar. Inclui um homem que colaborava com os opressores romanos e um homem que pertencia a um grupo terrorista que queria matar esses mesmos romanos. Mateus, o cobrador de impostos. Como um publicano em Cafarnaum, Mateus era desprezado por seus compatriotas judeus. Ele trabalhava para Roma, a potência ocupante, em uma profissão notória por extorsão e corrupção. Ele era a escória da sociedade. No entanto, Jesus caminha até a coletoria de impostos e diz duas palavras: siga-me. E ele se levanta e o segue. Imediatamente, Mateus dá uma grande festa em sua casa, e a lista de convidados é reveladora. Estava cheia de cobradores de impostos e pecadores. A inclusão de Mateus nos 12 é uma parábola viva, respirando, do Evangelho. O reino de Deus está aberto a todos, até mesmo aquelas pessoas que a sociedade já descartou. Em total contraste, temos Simão, o Zelote. Os Zelotes eram um movimento político no judaísmo do primeiro século, apaixonada e violentamente opostos ao domínio romano. Eles defendiam a rebelião armada. Facções extremas dos Zelotes praticavam assassinatos políticos com adagas escondidas. Agora, pare por um segundo e imagine a dinâmica dessa equipe. Jesus chama Mateus, que ganha a vida roubando para o sistema romano. E Jesus chama Simão, que pertencia a um grupo que considerava Mateus um traidor digno de morte. E Jesus os coloca no mesmo grupo de convivência diária, e diz a eles para amarem um ao outro. A própria existência desse grupo era um milagre de reconciliação. Isso provou que a lealdade a Jesus e ao seu reino tem que transcender toda e qualquer divisão política, social e ideológica terrena. E por fim, temos os discípulos obscuros, aqueles que recebem tão pouca atenção que costumam ser confundidos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. A ausência de holofotes sobre eles é uma lição poderosa. Você não precisa ser famoso para ser fiel. Você não precisa ter o papel principal na história para ter o seu nome escrito nos alicerces da Nova Jerusalém. O traidor. E isso nos leva ao 12º discípulo, o homem cujo nome se tornou o maior sinônimo de traição da história, Judas Iscariotes. O Evangelho de João nos dá um detalhe assustador. Judas era o tesoureiro do grupo, mas também era ladrão. O coração dele já estava corrompido muito antes da cruz. Ele viu Jesus realizar milagres, ouviu o Sermão do Monte, foi enviado com poder para curar enfermos. Ele estava lá para tudo, e ainda assim, o seu coração nunca foi verdadeiramente rendido. A sua história termina em tragédia absoluta. Dominado pelo remorso, ele devolve as 30 moedas de prata e tira a própria vida. A história de Judas é um aviso aterrorizante para a igreja de hoje. É possível estar perto de Jesus e não conhecer a Jesus. É possível participar do ministério, cantar no louvor, pregar e nunca render o seu coração. Pedro negou a Jesus. Judas traiu a Jesus. Ambas foram falhas catastróficas. Mas Pedro chorou, se arrependeu e foi restaurado. Judas foi consumido pelo remorso e caminhou para a autodestruição, em vez de correr para o Salvador, que estava morrendo exatamente para perdoá-lo. O que essa estranha coleção de homens nos diz hoje? Nos ensina 3 verdades que são tão reais agora quanto eram há 2000 anos. Primeiro, o chamado de Deus não se baseia nas suas qualificações. Se fosse assim,
Nenhum desses 12 homens teria passado na entrevista de emprego. Jesus não chama os qualificados, ele qualifica os chamados. O seu passado, os seus fracassos e a sua personalidade falha não te desqualificam de ser usado por Deus. Na verdade, pode ser a exata ferramenta que ele quer usar. Segundo, a vida com Jesus é um processo de transformação. O filho do trovão se torna o apóstolo do amor. O homem que negou se torna a rocha. O cético se torna o grande confessor. Ser um discípulo não é sobre já chegar perfeito. É sobre a jornada dolorosa de ter o seu ego esmagado e ser moldado à imagem de Cristo. E a terceira coisa, que é a mais poderosa. A equipe principal que Jesus escolheu para lançar o seu reino era um grupo de pessoas que nunca, jamais, teriam se escolhido. Um zelote e um cobrador de impostos. Irmãos ambiciosos e homens obscuros. Eles discutiam, eles disputavam posições, eles entendiam tudo errado. Mas no final, o amor compartilhado por Jesus se tornou infinitamente mais forte do que as suas diferenças individuais. E esse grupo de desajustados virou o mundo de cabeça para baixo. Essa é a história dos 12. Não uma história de santos de gesso, mas de pecadores redimidos. Uma história que prova que a força mais poderosa do universo não é o talento humano, mas a graça implacável de Deus, que pode trabalhar através de qualquer um que esteja simplesmente disposto a se levantar e segui-lo. Se este vídeo trouxe algo novo para você, a maior forma de apoiar este canal é se inscrever, deixar um comentário aqui embaixo e enviar este vídeo para alguém. É genuinamente assim que a palavra se espalha. Por favor, mantenha-nos em suas orações. Que Deus te abençoe poderosamente.